Olá, disciplina Programação e Algoritmos. Professor Pedro Rodrigues dos ímpares, professor Marcos Rodrigues dos pares. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, @etec.sp.gov.br. Gravando esta aula, eu estou aí com o Delphi Rio aberto, estou adequando a janela. Estou no ambiente rural, vocês podem perceber que felicidade isso aqui. File novo, e aí eu cliquei em Console Application. E diante disso, farei a declaração necessária das variáveis para o meu exemplo. Nesse exemplo de hoje, eu farei uma estrutura de decisão, o qual o usuário escolherá se ele vai realizar o cálculo da área do retângulo ou a área do triângulo. Para isso, essas são as variáveis necessárias, o qual eu dou uma limpada aí e removo o try except. Vou pedir para que o usuário entre com a opção. Uma vez que eu peço na sequência, eu guardo, né? Esqueci de declarar a variável op, representando essa opção, que é inteira. Quando eu abro parênteses, os senhores sabem que automaticamente é fechado, né? Por isso ele envolve aquele true. Esse begin, quando eu dou um enter, ele gera um end, ponto e vírgula, pertence àquele if, né? Eu removi o ponto e vírgula com o intuito de fazer o senão se. Montei a cabeça, estou fazendo o tronco e já eu farei os pés. Adequando ali o posicionamento do begin, eu dei um enter, gerou um end, ponto e vírgula. É claro que ele me deu esse ponto e vírgula de presente, eu vou remover e adicionar de novo. Agora sim, else begin end. Farei um write ln, especificando que cálculo é esse. Nesse caso, o cálculo é da área do retângulo. E na sequência eu entrarei com o raciocínio da entrada e o processamento. Vocês verão que eu construirei esse código com a saída fora da estrutura if, else if e else nesse primeiro momento, tá? Então aqui eu tenho a entrada da base, a entrada da altura. Tudo que eu peço na sequência eu guardo. E com isso estou guardando a altura. Na sequência eu fiz a entrada dessas duas variáveis e agora eu realizarei o processamento. A área recebe base vezes altura, ponto e vírgula. Percebam que um cálculo ele é muito parecido com o outro, conforme nós vimos em estudos anteriores, ok? Eu fiz um Ctrl C. Percebam que esse Ctrl C ele tem que ser feito com cautela, porque eu selecionei até o canto. Aí eu dei um Ctrl C para colar, eu coloquei até o cantinho e dei um Ctrl V cola. O cálculo da área do triângulo, os senhores sabem que é dividido por 2. Então com isso, praticamente é pegar a fórmula e colocar uma divisão por 2. A variável é a mesma, mas a gente sabe que quando nós rodarmos esse programa, ele vai atender ou o cálculo da área do retângulo ou o cálculo da área do triângulo, de acordo com o que o cara entrar. Se o cara entrar com um número, uma opção, que não seja nenhum e também não seja 2, né? Ele vai cair nessa questão aí, opção não discutida nesse exemplo de programa. E eu estou olhando para você, hein? Para você.
coloquei aqui para mostrar a resposta, pois é comum, né, para ambas as situações, mas nós vamos perceber que a área é comum para a opção 1 e é comum para a opção 2, mas ele não é comum para o else pendente. Então, num primeiro momento, você fala, vai servir, né, a ideia é de economizar a linha, mas nem sempre. A gente vai perceber isso já já. A área é área, é uma mensagem aí que aparece para as duas situações. E agora, se é legal que você está assim, você olha, né? Uma mensagem agora pedindo para digitar, pressione 0 e depois enter, né? Para segurar a tela, e tudo que eu peço na sequência eu guardo. Se eu pedir para entrar, eu vou ter que guardar. A variável que guarda a tela para segurar é tela. Sim. Importante nesse menu de opções, eu explicar para o meu usuário indicando as opções que eu tenho. Indicando com 1 é o cálculo do retângulo, o 2 é o cálculo do triângulo. Montemos. Agora o cálculo do triângulo. Com isso, vou marcar para debugar, né? Pelo jeito, isso, marcarei para debugar. E como eu estava fazendo vários testes no mesmo dia, eu fui procurar uma opção para compilar e rodar, sendo que eu tinha o play ali. Menu de opções, cálculo 1, cálculo 2. Entre com a opção cálculo da área do retângulo. Eu vou entrar com a base. E agora eu vou entrar com a altura. Pedir a base, pedir a altura. Observemos que a formatação não ficou bonita. E vocês estão observando que minha filha está logo abaixo, escondida na mesa, fazendo barulho. Ela está aqui debaixo da mesa, Dani. Filha, cadê você? Eu estou gravando e tampando aqui a imagem. Vem aqui, filha. Você não percebeu? Não? Você está comigo. Vamos lá, voltemos. Estou dando uma adequada aqui, dando uma enfeitada, deixando mais bonito, né? Sim. Perceba que eu fiz um right de base, um right de altura. Right de base, right de altura. Por quê? Quando ele escrevia a base 2 pontos, ele estava sendo zoado na outra linha, né? Tá lá, agora sim, ó. Só com right. O right LN a gente sabe que ele escreve e deixa o cursor posicionado na outra linha. E agora ele saiu área 6.0, 0 também, né? Porque eu coloquei lá 2.0, 2.2 na formatação da resposta. E apareceu rapidamente ali. Coloquei na frente de área 2.0, 2.2. Marquei para debugar, só que eu utilizei o F8 agora. Nessa versão, quando nós pressionamos o F8, ele vai linha por linha, né? Agora ele apareceu tudo de uma vez, você de casa, porque eu pressionei a tecla F9. E aí eu vou posicionar o cursor em cima da variável op, eu vou ver que op é 2. 2 não é igual a 1. Se não, se op, 2 é igual a 2. Opa, verdadeiro. Daí ele entra ali, naquele bloco, né? E com isso, ele vai dar sequência no código. Entrarei com a base.
Agora a altura. O 2 e o 3, olha lá, 2 e 3. 6 dividido por 2 resulta em quanto? Movimentado o bairro aqui hoje, hein? 6 dividido por 2 resulta em 3. E com isso, eu alimentarei a variável área com 3. Obviamente, na hora que eu vou ali embaixo, não está trazendo. Aí trouxe. Eu posicionei de novo o cursor, daí ele trouxe 3. Pressione 0 e depois Enter. Bom, deixa eu acompanhar o raciocínio aqui. Foram tantos que eu montei, aí eu começo a me perder. Vamos ver o que eu vou melhorar aqui. Estou selecionando todo esse... Vocês estão ouvindo, né? O bairro hoje tá o centro de Taquarituba aqui. Aí eu toda essa área, né? Tudo isso é um if. Não chega a ser um if alinhado, porque não tem um if dentro do outro, né? Não é um caso complexo. Só está um pouco grande as linhas, porque estou validando aí 2 códigos, né? E com isso, senhores, eu finalizo o meu exemplo, tá? Só para vocês saberem, essa aula eu tinha gravado ela sem som antes, só com a parte do código, e eu estava a todo momento tampando essa área da câmera, porque a câmera estava sem câmera quando eu gravei esse vídeo a primeira vez. Aí eu fiquei esse tempo todo mostrando aqui. Atrás nós temos a janela do Windows. A câmera não foi encontrada. Então por isso eu encerro essa aula, senhores. Obrigado. Até a próxima.